Saitama é o herói que derrota seus inimigos com apenas um soco. Seu poder certamente está muito além dos demais personagens de sua história. Porém, você já imaginou o que aconteceria se Saitama fosse um vilão? Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online, eu sou o Wes e no vídeo de hoje vou contar para vocês a teoria sobre Dark Saitama, mostrando como o nosso herói pode se tornar esse grande e maligno vilão. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Mesmo no universo de One Punch Man, a existência de Saitama e de seu poder pode ser considerada uma anomalia. Apesar de termos seres extremamente poderosos como Boros, Blast e God, Saitama acaba ultrapassando esse limite, conseguindo vencer qualquer inimigo facilmente, tendo uma força e resistência simplesmente descomunal. Saitama, além de sua super força, conseguindo derrotar os seus adversários com apenas um soco, ele ainda possui muita resistência física, tendo um corpo impenetrável a ataques inimigos. Saitama nunca foi ferido fatalmente na história, porém já conseguiu explodir vários adversários com o seu poderoso punho. Apesar de suas várias lutas contra adversários poderosos, como por exemplo o Garou Cósmico, Saitama saiu totalmente ileso, mesmo lutando em outro planeta e até mesmo no espaço. E ao vermos todas essas grandes habilidades inalcançáveis, uma dúvida surge em nossa mente: e se Saitama fosse o vilão dessa história? Como herói, o Careca de Capa é imparável, ele não pode ser derrotado por ninguém, sendo o mais forte de todos os personagens apresentados até o momento. Nenhum vilão ficou de pé perante o seu poder. Porém, meus amigos, e se fosse ao contrário? E se Saitama fosse um vilão, quem poderia pará-lo? Quem conseguiria enfrentá-lo de igual para igual? A resposta para essa pergunta é algo simplesmente triste. Se Saitama fosse maligno ou mudasse de lado, se voltando contra a humanidade e os heróis, ninguém, absolutamente ninguém, seria capaz de pará-lo. Nenhum dos heróis de classe S poderia convencê-lo na conversa, e muito menos em batalha. Sabemos que a luta de Tatsumaki contra Saitama foi simplesmente unilateral. A Tornado do Terror foi a única que atacou, e mesmo utilizando todos os seus poderes, não foi capaz de fazer Saitama utilizar a sua força. O Careca de Capa simplesmente recebia todos os golpes de Tatsumaki e permanecia sem reação. Ele utilizou um tipo de estratégia onde simplesmente deixou a Tornado do Terror extravasar a sua raiva. Saitama não atacou Tatsumaki nem sequer uma vez, e mesmo assim no final do confronto, a heroína de classe S estava extremamente esgotada e Saitama permanecia normal. Vendo que Tatsumaki é considerada o segundo herói mais poderoso de todos, estando abaixo apenas de Blast, vemos que se Saitama fosse maligno, ela com certeza não conseguiria detê-lo, e provavelmente também seria derrotada com apenas um soco, assim como os outros inimigos do Careca. Outros heróis de classe S também enfrentaram Saitama, como por exemplo o ciborgue demoníaco Genos. Antes de ser discípulo do Careca de Capa, ele não conseguiu nem sequer encostar um dedo em seu sensei. Na webcomic, após a luta contra Garou, Genos desafia Saitama novamente para testar suas habilidades e ver se conseguiu evoluir. Porém, no rápido confronto, ele percebe que novamente não estava nem sequer aos pés de seu sensei. Até mesmo nos capítulos atuais da webcomic, podemos perceber que mesmo Genos, estando utilizando sua atualização robótica final, ele ainda não conseguiu acertar o Saitama, que conseguiu desviar facilmente do soco de Genos, porém admitiu que seu discípulo realmente evoluiu e ficou muito poderoso. O ninja de classe S, conhecido como Flash da Velocidade da Luz, se orgulha de ser o mais rápido dentre os heróis, porém esse título só é válido entre os heróis de classe S, já que Flash teve sua velocidade superada por Saitama diversas vezes. Na saga da Associação de Monstros, Flash chamativo tenta acertar o Saitama, ao confundi-lo com um monstro, porém o Careca de Capa se desvia facilmente. Após isso, ele tenta atacar Saitama novamente, ao se sentir insultado por ter a sua velocidade superada.
Mas novamente, meus amigos, Saitama é muito mais rápido. E na webcomic, após a luta contra Garou, Flash da velocidade da luz vai atrás de Saitama para forçá-lo a ser o seu discípulo. Flash acredita que, apesar de ser poderoso, Saitama ainda precisava de um professor para ensiná-lo habilidades especiais que poderiam utilizar toda a potência de seus poderes ao máximo. Porém, é claro que Saitama não está nem um pouco afim de se tornar o discípulo do Flash. Ele acredita que o herói de classe S estaria o seguindo porque queria uma espada nova, já que, como sabemos, a espada dele foi quebrada enquanto estavam soterrados no subsolo da Associação de Monstros. Saitama então acaba enfrentando o Flash e mais uma vez supera sua velocidade, mostrando que nem mesmo o herói de classe S mais rápido consegue superar o Careca de Capa. E por isso, meus amigos, a simples ideia de que Saitama possa se tornar um vilão é algo muito perigoso, porém não é impossível de acontecer. Não estou dizendo aqui que o Saitama que conhecemos irá se tornar um ser maligno, mas acredito que possamos conhecer um Saitama de uma outra dimensão, um Careca de Capa de um mundo paralelo, onde os acontecimentos da sua realidade foram completamente diferentes, e onde ele acabou se corrompendo e se tornando o maior vilão de todos os tempos. Muitos de vocês podem estar se perguntando como isso seria possível, e com base no mangá, vou mostrar para vocês uma grande evidência sobre isso. No confronto contra Garou monstrificado, o embate entre Saitama e o Caçador de Heróis geravam impactos extremamente poderosos que influenciavam de forma direta na Terra. Vendo aquilo, o herói de classe S número 1, o lendário Blast, decide intervir, já que a luta entre Saitama e Garou provavelmente poderia deixar uma abertura para God se libertar de sua prisão dimensional. E sabemos também que Blast tem ajudantes misteriosos que o auxiliam na captura dos cubos quânticos espalhados pela Terra, além de vários outros planetas e dimensões. Esses cubos quânticos são um item que permite um ser se comunicar diretamente com a entidade God e assim pegar poderes emprestados. Na história do mangá, foi comprovado que Imperador Mendigo, um dos executivos da Associação de Monstros, teria seus poderes provindos de God, e Garou também pegou parte dos poderes desse ser, mesmo isso acontecendo sem ele querer, e se tornou o Garou Cósmico que simplesmente dizimou a vida na Terra com sua presença. Restando apenas Saitama, que precisou voltar no tempo para salvar a humanidade, antes que Garou se tornasse cósmico. Nessa parte percebemos que a viagem no tempo é algo possível, então seres que conseguirem desenvolver essa técnica, que primeiramente foi criada por Garou Cósmico e depois utilizada por Saitama, poderiam voltar no tempo e enfrentar o nosso herói careca. Além da viagem no tempo em One Punch Man, temos a viagem entre mundos e dimensões. O herói número 1 Blast demonstra ter esse tipo de poder. Com seus portais de teleporte, podemos dizer que Blast também consegue viajar para outras dimensões. E isso é provado quando vemos a silhueta de seus aliados. Blast, apesar de ser o herói número 1, quase não atendendo os chamados da Associação de Heróis, isso porque ele é alguém difícil de encontrar. Apenas City, que é o responsável principal pela Associação de Heróis, tem contato direto com Blast, e junto do herói, guarda o segredo sobre God e os cubos quânticos, deixando assim Blast livre para combater essa ameaça. E por isso o herói não age nos casos mais conhecidos e batalhas que acontecem nas cidades. Ele tem sua própria missão pessoal, que provavelmente se iniciou bem antes de se tornar um herói profissional. Como aliados, Blast possui no mínimo 8 pessoas. 3 delas foram reveladas em um capítulo onde Saitama enfrentava o Garou. Porém, depois esse capítulo foi alterado e mantiveram mais uma vez a identidade e aparência desses aliados de Blast como algo misterioso. Porém, a primeira imagem original continuou circulando na internet. E com isso podemos perceber que dentre os aliados de Blast, possuímos uma mulher, parecida com uma elfa de cabelos negros. Tudo indica que ela consegue ver acontecimentos à distância por meio de um objeto. Essa aliada de Blast não nos remete a muita coisa, porém os outros dois são bastante conhecidos. Um desses aliados tem a cabeça de um leão, e já vimos alguém assim na história de One Punch Man, sendo esse o Rei Besta, um antigo experimento de Dr. Genos da Casa da Evolução. Rei Besta lutou contra Saitama na primeira temporada do anime, e foi completamente transformado em 1000 pedaços pelo soco do herói. O outro parceiro de Blast é ninguém menos do que Lord Boros. Isso mesmo, meus amigos, o primeiro vilão do Careca de Capa está aqui,
como um aliado de Blast de outra dimensão. Os aliados de Blast, sendo o Rei Besta e Boros, não se lembram de Saitama e ficam até mesmo surpresos com os feitos do Careca em sua luta contra Garou. Por isso, meus amigos, tudo indica que essas são versões de outra dimensão dos vilões que conhecemos. Porém aqui os dois estão do lado bom, sendo aliados do herói número 1 para ajudá-lo a deter o God. E sendo assim, temos a grande possibilidade de universos paralelos em One Punch Man, onde vilões se tornam heróis, e onde heróis podem se tornar vilões. Sendo assim, podemos concluir que em alguma dimensão paralela, a existência de um Saitama maligno é muito provável, e talvez em algum momento podemos ter o vislumbre de ver essa teoria do Dark Saitama se tornando realidade na história do mangá. Isso porque, meus amigos, Saitama está tão poderoso que os adversários nunca estarão à sua altura. Provavelmente God seria o vilão mais forte que Saitama irá enfrentar na história, porém após a derrota de God, precisaremos de um novo vilão, e acredito que em algum momento teremos alguma saga com a invasão de Dark Saitama, vindo de algum futuro ou até mesmo dimensão distópica, onde tudo foi destruído. Podemos ver, quem sabe, até mesmo uma classe S sombria de vilões, tendo versões malignas dos heróis de classe S que acompanham Dark Saitama. Realmente é algo bem legal de se imaginar e as possibilidades são infinitas, ainda mais depois de Wano e Yusuke Murata abrirem esse leque de possibilidades na história, acrescentando viagem no tempo e dimensões. Mas e vocês, o que acham sobre tudo isso? Comentem aí para eu saber e é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima.